Desculpem, o microfone estava desconectado nesses novos tempos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro encontro da terceira jornada da Alma Brasileira. É um prazer contar com a presença de vocês, com o interesse de tanta gente também muito interessante, trazendo contribuições nas perguntas, nas colocações. Fiquem à vontade para irem se colocando ao longo desse nosso encontro. Esse nosso encontro ele tá colocado dentro do Departamento de Estudo e Pesquisa da Alma Brasileira, da Associação Junguiana do Brasil, um grupo, um coletivo que se interessa por excelência no estudo das ancestralidades, e das nossas ancestralidades, a indígena e a africana. Esse é um interesse central pela nossa ligação com o ambiente mitológico, na relação com a vida, com a psique. Já tivemos aí organizando outras jornadas, uma muito ligada à cultura popular. A última jornada que a gente organizou foi ligada às ancestralidades indígenas, também um trabalho que nos tocou muito. E aqui estamos com as ancestralidades africanas. Por sinal, trouxemos o mesmo nome que demos lá ao nosso trabalho, ao trabalho do departamento, com as ancestralidades indígenas. Morte e renascimento das ancestralidades africanas na alma brasileira. Lá era das ancestralidades indígenas. Com esse trabalho, o departamento já publicou um livro com as ancestralidades indígenas, publicou outro livro em torno da questão da cultura popular. E somos nós, junguianos, né, psicoterapeutas junguianos, analistas junguianos, estudiosos da psicologia analítica, criada basicamente fundamentalmente pelo Jung, desenvolvida ao longo desses anos. E a procura do aprofundamento com as nossas raízes, com a nossa ancestralidade. Isso nos aconselha Jung. Ele visitou outros povos da África, da norte-americana, do México. Ele visitou com essa intenção de ir ao encontro das profundidades coletivas de nossa alma. E agora estamos aqui nas ancestralidades africanas. E estamos de uma nova maneira no nosso, vamos dizer assim, no nosso método de estar estudando, de estar desenvolvendo esse pensamento, de estar trabalhando com essas ideias. Dessa vez, nós aprendemos com isso quando estudamos ancestralidades indígenas. Dessa vez, nós queremos ouvir as pessoas que estão inscritas nas ancestralidades africanas. Os pretos, como eles mesmo se denominam, né? As pessoas que estão lá vivendo a própria ancestralidade africana na sua pele, na sua carne, na sua família, na sua história, nas suas lendas, nas suas simbologias. Nós queremos ouvir. Então, os junguianos do Departamento de Estudo e Pesquisa da Alma Brasileira se dedicam nessa jornada a ouvir as pessoas
que vivenciam as ancestralidades africanas de alguma maneira, ou que pertencem mesmo, né, fazem parte dessa alma. No primeiro encontro, nós tivemos aqui presente, por excelência, foi uma conversa de todo o departamento, nós tivemos Alda, Andréia, Bruno, Cristiano, eu estive presente, Nina, Rosa e Tereza, a comissão dessa jornada, conversando com o nosso Bruno. Foi o dia da prata da casa, né? O nosso Bruno é psicólogo, é mestre em psicologia, é coordenador regional do Sudeste, Articulação Nacional de Psicólogos Negros e pesquisador. Esse é o nosso Bruno, com ele conversamos da primeira vez. Da segunda vez, no segundo encontro, conversamos com Helena Teodoro, uma escritora negra, pós-doutora em História Comparada, presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Elas, uma pessoa totalmente ligada a essas questões e a esse estudo. Teve aqui conosco, e o Newton Santos também, um junguiano, doutor em psicologia, estudioso das questões africanas, né? Hoje, e o Bruno foi o nosso representante dessa conversa, né? O Bruno foi o nosso junguiano, nosso integrante aqui do grupo da Alma Brasileira, para conversar com essas duas pessoas riquíssimas. Foi um grande encontro. Hoje nós estamos no terceiro encontro, né? E o terceiro encontro intitula-se Tem Jung nesse Cruz. O terceiro encontro traz um ambiente muito, muito especial para ser olhado, para ser visto. Mas antes de apresentar, então, as pessoas que vão estar conversando em torno do tema Tem Jung nesse Cruz, nós vamos convidar a Railine Vitória, uma atriz, produtora cultural e professora de teatro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que atua nos coletivos Nômade e Projeto Gompa, e que integra da série Paralelo 30 no canal Prime Box Brasil. Ela é muito ligada ao conhecimento junguiano e vai trazer para a gente uma intervenção artística em torno desse tema. Com vocês, Railine. Zumbi, oh zumbi, palmas está aqui. 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 Obrigado, Railine. Eu diria para aqueles que estavam presentes em 13 de maio: vocês realmente acreditam nisso que estão propondo?
Para quem vocês estão querendo provar tamanha mudança? Afinal, libertar um povo sem reparo não é liberdade. Mais de um século já se passou. Libertar sem permitir acessos não é liberdade. É outra prisão. Um aprisionamento frente às oportunidades sociais ditas por vocês. Feitas para vocês e não para nós. O povo preto. O povo preto quer o que é seu de direito. Quer a sua liberdade de viver. Sem ser diminuído. Ou colocado em lugares de provação. Pois se foi prova de resistência, é fato que essa nós já vencemos há séculos. E por falar em vencer, eu preciso mostrar algo para vocês. Era numa noite, final de novembro. O Quilombo dos Palmares e todos que lá viviam estavam empolgados para vencermos. Era um momento importante, de luta, de mostrar as nossas forças e, sobretudo, a nossa coragem. Empunhávamos paus e pedras com as forças que tínhamos. Zumbi. Zumbi me olhava nos olhos. E era como se dissesse: eu vou por nós. Eu volto por nós. Mas se eu não voltar, saiba que eu fui por nós. Ele sempre dizia que a única coisa que eu deveria honrar e temer era o céu. Dos nossos ancestrais. Que de lá ecoavam energias maiores do que eu. Pois eram a força do nós. Em meio à despedida, tudo estava organizado. Ele pegou em minha mão, e tocou o seu rosto e circundou o seu corpo. Toquei delicadamente sua face, braços, peito, coração. Zum, zum. Zum, zum. Zum, zum. A batida daquele coração era diferente. Forte, preciso, guerreiro. Em seu coração dava para sentir a pulsação que carregava muitos corações consigo. Vamos! Outros gritaram. Ele deu um beijo. Lento, molhado, perpétuo. Tocou em minhas mãos e deixou comigo o símbolo de sua luta. Uma de suas pedras. A luta foi intensa. E no sangue de Zumbi a nossa resistência se fez. O 20 de novembro. Nessa noite o guerreiro de Palmares se foi. Mas para aqueles que ficaram, a sua glória já havia sido consagrada nos mais de 100 anos que o Quilombo provou ser a sociedade brasileira e negra mais organizada que já se conheceu no país. E a pedra que Zumbi me deu, essa eu guardo em meu coração. A coloco no baú, pois cada vez que o fecho, é como se soubesse que por mais batalhas que tenhamos, a vitória sempre reinará. Zumbi, ah, Zumbi, Palmares, tu está aqui. Zumbi, ah, Zumbi, Palmares, tu está aqui. Zumbi, ah, Zumbi, Palmares, tu está aqui.
Oi, gente, boa tarde. Acho que vamos avisar ali o Humberto, ver se o Vilmar coloca ele de novo na tela, que ele estava sem som. Até agora a gente não escutou, não te escutou, amigo Humberto, a Desculpe, tua desculpe, volta. desculpe, Não tem desculpe, problema. desculpe, Segue daí, segue daí. desculpe. Bom, então, estamos aqui hoje. Muito obrigado, a Railine, não deve ter passado isso, né, pela sensibilidade da chegada aqui, né, ela começou a conversa dessa maneira muito, muito especial, né, e nós vamos continuar a conversa com o convidado do dia, desse encontro de hoje, que é o Luiz Antônio Simas, né, conhecido de todos. Luiz Antônio é professor, historiador da UFRJ, é escritor premiado com Jabuti, é compositor brasileiro, babalaô no culto de Fá, e por essas razões, e pela importância de Luiz Antônio Simas nesse momento contemporâneo, nas conversas que estamos precisando fazer e fazendo nesse momento, ele foi convidado aqui hoje do departamento. A nossa junguiana de plantão hoje, ou seja, aquela dentre nós que vai fazer essa conversa, que está se propondo aqui a ouvir, né, um vivenciador de ancestralidades africanas. A partir do nosso interesse junguiano, é a Rosa Brizola. Então eu passo para que é a nossa... santo de casa, às vezes, não recebe todos os créditos necessários. Rosa Brizola é nossa analista junguiana, presidente do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, coordena o UPA, que é o Observatório de Psicologia Analítica da JB, e é essa presença importantíssima no Departamento de Estudo e Pesquisa da Alma Brasileira, quem vai estar aí nessa conversa com o nosso prezado Simas. Muito bom encontro para todos. Aproveitem e participem dessa conversa através do chat. Rosa, Simas. Obrigada, Humberto querido. Bem-vindo, professor. Uma alegria imensa esse nosso encontro, essa conversa. Alegria que agora esse nosso mundo online, né, nos permite um momento tão bonito como, né, o tão sensível de arte, de beleza que nos trouxe a Railine. Estou aqui emocionada ainda com essa intervenção dela tão bonita. E também essa maravilha de poder estar conversando contigo, que está aí longe, né, mas tão perto da gente. Então, obrigada mesmo pela tua disponibilidade, sempre tão generosa. Eu agradeço o convite de vocês. Peço desculpas por estar em traje de gala com a camisa do meu Botafogo, mas é porque eu sou um homem de ritual, né? Então, desde os 17 anos de idade, eu tenho uma promessa que em dias em que o Botafogo joga, eu passo o dia com o uniforme do clube. É uma maluquice total, mas enfim. Então, me desculpe, o Botafogo vai jogar hoje 7 horas, então eu estou desde de manhã aqui vestindo camisa do Botafogo. Obrigado, Rosa, pelo convite, é uma alegria. E aí, como é que a gente faz? Você quer que eu fale? Como é que a gente desenrola o papo? Então, eu só quero contar um pouquinho essa história de tem Jung nesse cruzo, ou tem cruzo nesse Jung, porque, enfim, que na verdade, né, a partir das aulas do Simas que eu tive, então também esse privilégio no ano de 2020 de poder acompanhar vários cursos aí, que o Simas propôs para a gente no formato online. Claro que o meu sonho seria estar no Bar Madrid, né, no Rio de Janeiro, mas bem, eu já estou muito feliz com isso, e há de chegar, né, esse dia há de chegar, que a gente vai se encontrar aí de uma forma presencial, que já está voltando aos poucos, né? Que bom, né? O Rio de Janeiro já está um pouco ainda mais flexibilizado do que aqui. Não sei se porque realmente as coisas estão bem mais seguras, mas temos Não, isso. Está melhorando. Aqui está melhorando. Está vacinando rápido. Vamos lá. Isso está fazendo muita diferença, né? Tanto que o Humberto estava com o pequeno dele, o Humberto tem um filho de 7 anos, o Ravi, que estava recebendo uns colegas pela primeira vez depois de meses, então aquele barulho dele foi muito bem-vindo, né? Um barulho de vida, de alegria aí de criança, né? Então, na verdade, depois desses cursos, né, que foram vários, que eu
pude ali acompanhar, onde o Simas passeia aí por todas essas sabenças, das ancestralidades que fazem parte, né, da nossa história, de cada um de nós. Ele também, né, tem outros cursos ligados à música, ao carnaval, ao futebol e toda uma temática, né, aí extensa e encantadora mesmo, né? O Simas nos traz os conhecimentos de uma forma muito, muito bonita, de uma forma, né, presente, amorosa, poética, eu diria, né, em muitos momentos preocupado com esse reencantamento desse mundo que fica tão feio aí, volta e meia, mas está conosco nesse movimento. Então, a partir disso, um dia, na verdade, eu coloquei como uma pergunta, né? Tem Jung nesse cruzo? No fim, ela saiu como uma afirmação, mas ela surgiu como uma pergunta para mim, né? E para todos nós que estamos podendo ler aí teus trabalhos, a partir do Pedrinhas Miudinhas, do Corpo Encantado das Ruas, o Filosofias Africanas, o Fogo no Mato, quer dizer, são todas essas obras, né, que tu nos brindou aí nos últimos anos, que tem nos provocado muito, muito a pensar, né, a nossa psicologia aqui no Brasil, o brasileiro, o ser brasileiro, a partir desses conhecimentos ou dessas sabenças, né, como tu gosta de chamar. Então, eu, na verdade, depois fiquei pensando que seria muito mais, tem cruzo nesse Jung, né, porque a partir da teoria, da forma que ele propõe a teoria psicológica, ele traz muita presença, né, dessas encruzilhadas, desses cruzamentos, dessa conversa entre as diferentes dimensões aí de visível e invisível, né, de consciência e inconsciente, trabalha muito nessa dimensão. Foi um autor que ficou assim maldito durante muito tempo, se é que ainda não é, só hoje o pensamento dele, né, por ser um pensamento de complexidade, começa a realmente a ser mais compreendido, mas ele ainda é marginal nas universidades, no meio muito científico, o que, né, ainda mais interessante, eu acho, do que qualquer coisa em contrário. Então, a partir disso, surgiu toda essa ideia de poder entender esses conceitos que tu propõe, né, de cruzo, de equilíbrio gingado, de adequação transgressora, de garrinchamento do mundo, enfim, poderíamos tirar centenas de aulas aqui desse encontro. Mas eu quero te deixar livre de uma vez, que a gente está aqui louco para te ouvir, o que tu, né, pode já ir nos colocando nesse sentido. Tá bom, vou fazer uma fala aqui inicial, então, para a gente conversar. Primeiro, eu quero agradecer o convite, que é uma surpresa, na verdade, porque vocês vêm com uma pegada importante, responsável, acadêmica e tal, e eu, na verdade, eu vou me apresentar, eu não estou falando isso por nenhuma diletantismo, nada disso, mas eu sou, na verdade, um menino de terreiro, né? Eu não sou propriamente um teorizador. O que acontece é o seguinte, então eu tenho que me localizar para que vocês entendam, de certa maneira, o que eu proponho. Eu sou esse branco azedíssimo, como vocês podem perceber, né? Um branquelo que o sol machuca, mas eu tenho uma história muito vinculada à cultura de terreiro, porque eu sou uma criança de terreiro, como a gente costuma dizer, no candomblé. A minha avó materna, Dona Aide da Silva Grosso, quando tinha 16 anos de idade, branca, ela foi acompanhar uma amiga numa casa de Xangô, do Recife, muito famosa. Minha avó era pernambucana, é alagoana, criada em Pernambuco, que é o terreiro da Água Fria de Paiadão. Então, a minha avó, chegando na casa de Paiadão, ela bolou, que é uma expressão que a gente usa quando o orixá se manifesta na pessoa e a pessoa ainda não é iniciada, portanto, ela desmaia, ela tem uma perda de sentidos, enfim, para ser bem simples aqui. E a minha avó acabou se iniciando na Água Fria. Ela foi filha de santo de Mãe Zefa dos Olhos de Louça e tal. E essa minha avó, Dona Deda, né, Mãe Deda, ela veio para o Rio de Janeiro e ela funda um terreiro de candomblé do Xangô do Recife, né, em Nova Iguaçu, uma cidade da Baixada Fluminense. Em 1963, a minha avó chega, funda esse terreiro. Eu nasci, portanto, dentro de um terreiro, né? Eu fiz as minhas primeiras iniciações, eu tinha 2 anos de idade e fui uma criança de terreiro.
Então, eu cresci, na verdade, dentro do terreiro. Eu tenho hoje... eu já estou cinquentão, mas eu tenho 50 anos de iniciado, né? E depois eu fiz a minha iniciação como babalaô do culto de Ifá. Eu estou fazendo 20 anos como sacerdote de Orumilá, um babalaô. Então, na verdade, a minha proposta ela é muito saída de dentro das entranhas do terreiro. Eu não tive uma conversão, né? Às vezes me perguntam isso de uma forma muito frequente. Como é que foi converter-se? Eu não me converti, eu não conheço outra realidade, eu já cresci dentro de um terreiro, eu nasci dentro de um terreiro, eu, com 1 ano de idade, 2 anos de idade, estava ali, né? Então a minha infância foi passada dentro de um terreiro. Eu fui educado no terreiro, né? Então não tem muito mistério nisso, na verdade eu cresci no terreiro. Então, eu não teorizo muito sobre isso, não. Na verdade, é uma vivência que eu tenho. E, a partir dessa vivência, é que eu tento elaborar o meu trabalho, que não é um trabalho solitário. Eu tenho companheiros de jornada, meu mestre Ney Lopes, grande Ney Lopes, né, meu parceiro em livros, meu mais velho, Luiz Rufino, que escreveu comigo Fogo no Mato, A Ciência Cantada das Macumbas, Flecha do Tempo, Arruaças, né, com Rafael Adoc Lobo. Então, o meu trabalho não é um trabalho solitário, não, é um trabalho de diálogo, é um trabalho de troca de ideia o tempo inteiro. Mas, fundamentalmente, o que eu trago desse trabalho? Eu acho, Rosa, que eu trago para todo mundo que está me ouvindo, eu sou um pouco cara de pau. Como eu não tive uma formação acadêmica mais elaborada, ainda que eu tenha feito história, eu tenha um mestrado defendido e tudo mais, né? Eu me senti no direito, num certo momento, de inventar conceito. Então, a rigor, eu tenho essa cara de pau de brincar, no melhor sentido, com o conceitual, mas inventar conceito a partir das culturas de terreiro. Por quê? E aí eu vou explicar para vocês por que isso. Eu comecei a estudar muito a história do samba, a história das ruas do Rio de Janeiro, das culturas de rua, e sempre me deixou um pouco intrigado como essas culturas de rua, elas nunca foram vistas como culturas capazes de produzir conceito. Então, isso me deixava um pouco insatisfeito. Por quê? Você pega o samba, é como se o samba fosse um laboratório de experiências. Mas aí, para estudar o samba, você precisa de um laboratório conceitual. Aí você vai para a Europa, você vai para o Bakhtin, você vai para o Gramsci. E esse negócio era um negócio que me incomodava. Por quê? Não porque eu negue a cultura, eu não sou um sujeito que negue cultura nenhuma, minha linha não é essa, mas é porque eu acho que essas culturas de terreiro, como eu costumo dizer, elas são culturas capazes de proporcionar a elaboração de conceito. Eu cresci dentro disso. Ali existem códigos de pensamento muito sofisticados. Ali existem vivências que dão ao ser uma dimensão de completude que é muito bonita, né? Então, por que é que essas culturas não podem também ser um manancial de conceito? E aí eu embarquei nessa onda, né? Para tentar entender esse tipo de coisa. E eu acho, particularmente, que a chave para entender essas culturas é compreender o seguinte. Primeiro, que é um elemento básico. A distinção entre morte e vida para as culturas de terreiro não faz o menor sentido. Eu fui uma criança que cresci conversando com um morto. Eu conversei com o Caboclo Tupinambá, eu conversei com Dona Tóia Jarina, eu tomei esporro do Caboclo Peri, né? Eu conversei o tempo todo com o Seu Tranca-Rua, eu tomei passe de Vovó Cambinda, de Dona Maria Conga, de Pai Joaquim. Então, para mim, isso era uma naturalidade, porque o que você conhece quando é criança não lhe é estranhamento, né? E a gente costuma dizer uma frase no terreiro que é o seguinte: a morte não exime ninguém do direito de continuar dançando.
Você morreu, tá ótimo, mas você pode continuar dançando, né? Então é interessante isso, porque nas culturas de terreiro, a grande dicotomia que existe não é entre a vida e a morte. A grande dicotomia é entre a vida e a não vida. É entre o encanto e o desencanto. Nesse sentido, é possível que quem esteja fisiologicamente vivo, respirando, conversando, falando, trabalhando, interagindo, esteja morto. E é possível que quem esteja morto, do ponto de vista fisiológico, biológico, esteja vivo, dançando, dando passe, dando consulta, rezando, curando. Por quê? Porque a grande dimensão da vida, ela se estabelece no encantamento do ser. Então, quem se encanta não morre. A experiência de morte é uma experiência de aniquilação pelo esquecimento. Então, eu cresci, no fim das contas, com essa perspectiva, né? Com a perspectiva de que um caboclo que morreu biologicamente em 1565, como seu Tupinambá, ele continua extremamente vivo, porque ele interage, porque ele baixa, porque ele dança, porque ele lança suas flechas imaginárias, né? E isso é muito bonito, é bacana. E aí, estudando esse tipo de coisa, e a minha cidade, né? Porque eu sou um sujeito do Rio de Janeiro, então não tem como fugir dessa realidade, né? Eu sou eu e a minha circunstância, como diria o Ortega y Gasset, né, o filósofo espanhol. Tem um detalhe aí que é muito interessante, que eu acho que é um detalhe que a gente tem que mencionar aqui. Eu vivo numa cidade, eu cresci numa cidade profundamente marcada pelas cosmopercepções de mundo dos bantus. O Rio de Janeiro foi a cidade do mundo que mais recebeu pessoas que foram sequestradas na costa africana, escravizadas e trazidas para cá. E essas pessoas eram bantus. Não eram os iorubás que cultuavam os orixás, não eram os jejimarris que cultuavam os voduns, eram os bantus, os bacongos do Congo, de Angola, da costa de Moçambique. E eu acho que, de certa maneira, a cosmopercepção de mundo banto, ela moldou os modos de vida nessa cidade. Quem primeiro me disse isso foi um grande mestre que eu tive, meu professor, Joel Rufino dos Santos. E quem depois confirmou isso de uma forma muito forte na minha vida foi o meu parceiro querido, meu mais velho mestre, Ney Lopes, né? A fundamental importância da cosmopercepção banto. E eu acho que há um apagamento banto quando a gente pensa o Brasil. A gente pensa, até mesmo quando a gente pensa o Brasil africano. A gente tem a tendência de vincular muito isso à cultura iorubá, à cultura dos orixás, né? Mas o banto não é isso, o banto é um outro papo. O banto vem daquela região ali do antigo Império do Congo, né, de Angola. Esse banto é fundamental. E na cosmopercepção dos bantus, eu acho que existem dois elementos cruciais. O primeiro elemento é esse, é a ideia de que só há morte quando há esquecimento. O banto, fundamentalmente, ele cultua a memória, a lembrança, o ser que é constantemente lembrado. E para os bantus, há um detalhe que é muito interessante, que é o seguinte: a morte não te tira do convívio com os vivos. Você morreu, mas os vivos continuam interagindo com você e você continua interagindo com os vivos, porque os bantus acreditam na ideia do transe do antepassado. Então, o teu avô, o teu bisavô, a tua bisavó, o teu tataravô, a tua tataravó, que eventualmente morreram, elas podem se utilizar de outros corpos
para continuar interagindo com os que estão vivos. Tanto que o Banto tem um costume que eu acho muito bonito, que é o seguinte: em toda a mesa bakongo, existe sempre um lugar e existe sempre um prato para quem você não está vendo, mas que está comendo com você. Esse é um detalhe absolutamente crucial, né? Então, você traz isso. Essa é a base, inclusive, do culto do preto velho. Essa ideia de que o teu antepassado baixa e continua interagindo. Isso é interessante. E o outro fundamento da cosmopercepção Banto é um conceito fundamental que a gente chama de Moyo, M-O-Y-O-O. O Moyo, para o Banto, é a força vital, é aquilo que te mantém vivo. Mas é aquilo que te mantém vivo se constantemente for renovado. O Moyo não é uma permanência. O Moyo é uma conquista. Então, o tempo inteiro você precisa renovar a força vital. Os iorubás chamam isso, que é uma coisa relativamente parecida, de axé. Mas o Moyo dos bantos é essa incorporação constante de força vital. E o banto tem um princípio de vida que eu acho que está muito forte, por exemplo, na Umbanda, que eu acho que está muito forte numa série de encantarias brasileiras, que é a seguinte: o banto acha que você pode encontrar o Moyo não apenas na sua cultura, mas também na cultura do outro. O banto trabalha com a ideia de que as culturas não se anulam. Elas se encontram no cruzo, no Dikemba, na encruzilhada, que é o fundamento da cultura banto. É entender a perspectiva do ser a partir da encruzilhada, a partir da interação, a partir do encontro, a partir dos afetos e tensões que se estabelecem quando as culturas se cruzam. O banto não vê, por exemplo, o menor problema de incorporar deuses de outras culturas ao seu panteão, porque ele acha que aquilo, de certa maneira, fortalece o seu próprio Moyo. Então, para o banto, não há o menor problema, por exemplo, de pegar um santo católico e incorporá-lo à perspectiva de mundo que é bakongo, que é banto. Isso, para ele, não tem o menor problema, porque o banto não trabalha com a ideia de que sou eu ou o outro. O banto trabalha com a ideia de que sou eu e o outro. Sou eu mais o outro. Eu sou um ser disponível à alteridade. Eu sou um ser disponível ao encontro. Eu sou um ser disponível ao cruzo. Eu sou um ser disponível à alteração. Então, nesse sentido, o banto considera, por exemplo, que o sincretismo é absolutamente natural no campo da cultura. Existe um inquice banto, os bantos chamam de inquices, né? O que os iorubás chamam de orixás e o que os Jejimari chamam de voduns. Mas existe um inquice banto que chama-se Mutalambô, que é o inquice das florestas. E nas casas de Angola, nos homolocôs, nos candomblés de caboclo, que são bantos de Angola, a gente canta muito um ponto para Mutalambô, que é muito bonito. E eu vou cantar aqui porque eu não sou um sujeito de grandes textos acadêmicos, mas eu conheço muito ponto. E eu acho que esses pontos são aforismos, né? Heráclito, os pré-socráticos produziam aforismos. E eu parto do princípio de que existem os macumba-aforismos, né? Cada ponto de macumba ali é um aforismo. E tem um ponto dos candomblés de caboclo, de Mutalambô, muito bonito, que eu vou cantar para vocês aqui, porque eu quero desenvolver uma ideia em cima dele, que diz o seguinte: Mutalambô saiu do Congo e veio para o Brasil. E aí Mutalambô canta assim: atravessei o mar a nado,
Fui por cima de 2 barris, só para ver a Juremeira e os caboclos do Brasil. Atravessei o mar anado, fui por cima de 2 barris, só para ver as Juremeiras e os caboclos do Brasil. Isso é um canto de disponibilidade para o encontro. Eu atravessei o mar anado em cima de 2 barris. Um é a minha costa africana, o outro é a costa brasileira. E Mutalambô diz, eu saí do Congo para ver a Juremeira e os caboclos do Brasil. Para que eu altere os caboclos do Brasil e para que eles me alterem, porque nós vamos nos encontrar. E aí Mutalambô continua cantando. Oli, 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 olá, 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 o juremeiro do Catimbó passa. Eu trago arco, eu trago a flecha, trago raiz para te curar. Porque para o Banto, o encontro é a cura do mundo. Eu tenho um amigo precioso, Tiganá Santana, um grande filósofo preto brasileiro, banto, né? Que tem uma tese lindíssima sobre o pensamento de um grande filósofo banto, né? Kiabuseke Fukiau, que é um pensador que a gente tinha que ler muito no Brasil, que é um pensador do Congo, né? Do Zaire, do Congo. E Buseke Fukiau fala isso, e Tiganá replica isso de uma forma muito bonita, né? O Banto é um ser disponível para o encontro. O Banto é um ser disponível para a rasura. Ser rasurado pelo outro. Permitir que o outro me afete. No pensamento bakongo, qualquer essência é uma ilusão que não se sustenta. Porque a vida te altera. Porque o cotidiano te altera, porque o afeto te altera, porque a beleza te altera, porque a morte te altera, porque o horror te altera, porque a brincadeira te altera e o amor te altera. Então a filosofia bakongo é crucial. E esses bantos, eles foram muito depreciados no pensamento social brasileiro. Muito depreciados. Que considerou, né, que o pensamento deles era excessivamente sujo, excessivamente rasurado, pouco sistemático, né? E nós vivemos no Brasil a elegia, por exemplo, ao Iorubá, que é fundamental, os candomblés nagôs, os orixás, muito bonito, mas onde foi parar o Banto? 75% das pessoas que foram sequestradas na costa africana e escravizadas e trazidas para o Brasil eram bantos, eram quimbundos, eram quicongos, eram umbundos, eram mundaquiocos, eram moçambiques. E estão entranhados na nossa cultura. Foram para tudo quanto é lugar. Vieram para o Rio de Janeiro, foram para o Rio Grande do Sul, foram para Pernambuco, foram para a Bahia, né? O tempo todo. Então, essa disponibilidade para alteração, que eu acho que é um fundamento, por exemplo, das umbandas, e é muito curioso, porque a umbanda brasileira é um campo em disputa. Há uma certa linha da umbanda que se autodenominou umbanda branca, que quis, inclusive, apagar esses saberes que vêm dos congos, dos lundaquiocos, né? É muito complicado. E é por isso, por exemplo, eu estou vendo alguém falar aqui de sincretismo, eu não trabalho com o conceito de sincretismo, eu trabalho com o conceito de cruzo. E o conceito de cruzo se estabelece a partir dos pontos riscados dos bantos, em que a soberania e o protagonismo é banto. E o cruzo banto significa
que eu não estou sendo cristianizado, eu estou africanizando o cristianismo. Eu estou pegando Nossa Senhora do Rosário, né? E eu estou dizendo o seguinte: a Senhora do Rosário foi quem me trouxe aqui, a água do mar é boa, eu vi, eu vi, eu vi. Então, na verdade, a minha dimensão em relação ao sincretismo é outra. É tentar entender como o Banto compreende isso. Esse é o detalhe fundamental. É por isso que no meu trabalho eu nunca uso o conceito de sincretismo. Eu trabalho isso na dimensão da encruzilhada, porque a encruzilhada é o Dikemba, e o Dikemba é fundamentalmente a percepção de mundo do Banto. É o cruzo, né? Então, quando a gente traz o Banto para essa dimensão, a gente rompe, né, com a ideia, por exemplo, de que houve consenso, porque a encruzilhada não é o lugar do consenso. Ela é o lugar do encontro. E o encontro pressupõe consenso, sim, mas pressupõe porrada, pressupõe violência, pressupõe alegria, pressupõe horror, pressupõe amor, pressupõe redimensão da vida, porque tudo pode ocorrer na encruzilhada. A encruzilhada é o lugar de disponibilidade para que a vida aconteça, como beleza, como horror, como encanto, como desassossego. Isso é muito forte. Então, a gente tem que ter uma dimensão aí que é bem profunda, né? E a Madeleine está falando agregar. Não é agregar. Eu não estou falando disso, eu estou tentando entender o Banto. O Banto não agrega, o Banto traz aquilo para a concepção dele. O Banto, na verdade, traz aquilo para a concepção dele. O Banto fundamentalmente incorpora e devora outros deuses para que a sua percepção de mundo se estabeleça. O Banto não vê nenhum problema em você cultuar em Cocimucumbi e em você cultuar São Jorge. Porque ele incorpora São Jorge ao seu código de percepção do mundo. Como a gente tem muito pouca leitura da filosofia Banto, como a gente conhece muito pouco Foucault, como a gente não lê Tigana, né? Como a gente ignorou o Banto como um ser rasurado, a gente muitas vezes não percebe isso, o protagonismo dessa experiência. A macumba carioca é isso. A gente não estuda Tancredo da Silva Pinto, o Tata Tancredo, o grande patriarca do Omolocô, né? Que é exatamente o culto Lunda Kyoko, que incorpora essas coisas a partir de seus códigos de percepção de mundo. Então, eu acho que a gente tem que estar mais atento a isso. As cosmopercepções que são bantos. E tem muito pensador, Antônio José do Espírito Santo é um grande pensador brasileiro, banto, né? Ney Lopes, que chamou a atenção desde a década de 80, nós estamos esquecendo o banto. Nós estamos esquecendo o banto. Então, eu acho que essa percepção é crucial. Entender a encruzilhada, entender Luiz Rufino, meu parceiro, que fala da pedagogia das encruzilhadas, que fala do Cruz, que é um grande intelectual brasileiro, né? É absolutamente fundamental. Leda Maria Martins, que é quem traz o conceito de encruzilhada, o tempo inteiro trabalha com esse tipo de coisa. Gente, a nossa cultura é muito banta. Os reinados são bantos, os moçambiques são bantos, a capoeira é banto, o samba é banto, as congadas, a rainha ginga, né? Então, essa percepção de mundo que é disponível para o cruzo, para a rinha, para a guerra, para a briga, mas, ao mesmo tempo, para a alteração constante, porque o ser não tem essência. O ser tem acúmulo. Isso não sou eu que estou dizendo. É o princípio fundamental
da cosmopercepção de mundo banto. O ser não tem essência, o ser tem acúmulo. E aí o banto dribla, né? E aí a coisa fica bonita. E é por isso que a gente tem as congadas, os reinados, os moçambiques, o culto à Nossa Senhora do Rosário, o culto a Mutalambô, os candomblés de caboclo, Joãozinho da Gomeia, que era uma figura que incomodava, porque você não conseguia localizá-lo. Onde é que você localiza Joãozinho da Gomeia? Ele é um indígena. Ao mesmo tempo, ele é um negro. E, ao mesmo tempo, ele é o homem que se dispõe a ser mulher. Porque pai Joãozinho da Gomeia, quando ia para o teatro de revista, era Arlete. Ele era Arlete, ele tinha um nome feminino. A Arlete é seu Joãozinho, né? Então, isso é muito bonito. Essa disponibilidade do ser é muito bonita. E ela nos incomoda, porque ela nos coloca na circunstância de nos despir, né, da fixidez. E aí o ser é garrinchado, é malandreado, ele é Zé Pilintrado, né? Porque o malandro não tem fixidez, é aquele que se adequa. Como é que você vai lidar com isso? Né? Então, entender esses códigos de mundo é muito interessante, é bacana. Só para a gente começar a conversar, né, que eu estou falando aqui bastante sobre essa percepção, que é uma percepção de terreiro, né? Gente, a macumba carioca trabalha com a ideia das falanges. Então, você tem o cigano, você tem o marujo, você tem a malandra, você tem as pombagiras, né? Quando a gente pensa a pombagira, o que é a pombagira? É um acúmulo de experiências do corpo feminino. Por quê? A expressão pombagira, ela certamente vem do culto banto a Pambuani Dila. Por quê? Nós tivemos 3 grandes fluxos africanos para o Brasil. O fluxo Yorubá, o fluxo Jeje-Marie e o fluxo Banto. Esses 3 fluxos trabalham com a ideia de que existe uma entidade que é a entidade do movimento, que é a entidade do inesperado, é a entidade da rua, é a entidade do imponderável, é a entidade da alteração do ser. Para os iorubás é Exu, para os Jeje é Legba, para os bantos é Aluvaiá, Mavambo. Sendo que para os bantos, Mavambo, Aluvaiá, tem um correspondente feminino que é Pambuani Dila. E se a gente vai para o Quimbundo, a língua, Pambuani Dila significa em português o caminho que se cruza, é a encruzilhada. E a gente canta, né, para Pambuanidila nas casas de Angola. Etenda, tenda, Pambuadila, tenda yo. Bambodira, aê, bambodira, tamucangue, oia, pombodira, aê. De Pambuanidila, né, a gente chega a Pombagira. E essa pombagira, né, ela acaba se cruzando, no fim das contas, com todas as divindades que vêm das ruas. E a gente chega aqui. A gente chega, no fim das contas, a essa experiência fundamental, que é uma experiência de alteridade do ser. É isso que se manifesta de uma forma muito vigorosa. Né? E é isso que é depreciado no Brasil. Por que isso é depreciado no Brasil? Porque o Brasil é fundamentalmente estruturado a partir de um projeto colonial que é racista. É racista. A colonialidade é uma obra do racismo. E a colonialidade, ela se estrutura como racismo não apenas na impressão da cor da pele. A manifestação mais cruel do racismo é a expressão da cor da pele. Eu sou um branco, eu tenho proteção da cor da pele.
Quem não é branco, de antemão já sofre com isso. Agora, por outro lado, o racismo também se expressa no campo simbólico, com a desqualificação dos elementos simbólicos que compõem as culturas não brancas, que são as culturas indígenas, que são as culturas africanas, que são as culturas afro-indígenas, que são as culturas que se redefinem aqui. Então, todos esses saberes incomodam. A pombagira incomoda, o Exu incomoda, o catiço incomoda, o candomblé incomoda, as umbandas incomodam. Por quê? Porque produzem um deslocamento do ser para uma zona que é não branca. Então, esse tipo de coisa, no fim das contas, acaba sendo o desafio brasileiro. Como é que a gente lida com esse tipo de coisa? Como é que a gente lida com essa problemática do Brasil? É impossível se pensar em essência, é impossível se pensar a cultura sem a dimensão do cruzo, é impossível se pensar o cruzo sem problematizá-lo na dimensão do enfrentamento, do confronto, da complexidade, da rasura, da sujeira, da dor, do horror, da violência, da porrada, da rinha. É impossível. Então, nós somos uma experiência civilizatória de desconforto. Nós somos uma experiência civilizatória de não lugar. Nós somos uma experiência civilizatória de horror. Nós somos um projeto institucional de morte de corpos pretos, morte de corpos indígenas, morte de saberes pretos, morte de saberes indígenas. Nós somos essa experiência. Por outro lado, nós somos uma experiência de reinvenção da vida nas frestas do projeto de horror. Isso é o que espanta. E eu confesso para vocês, eu não vejo alternativa para o Brasil que não passe por um mergulho profundo nas rasuras da brasilidade, no enfrentamento do nosso horror, no enfrentamento de uma experiência terrível, no enfrentamento da construção de uma ideia de mestiçagem que é violentíssima, porque ela ignora a violência, ela ignora a aniquilação dos corpos, ela ignora tudo isso. Então, enfrentar esse problema terrível que é o Brasil, mas se colocar na posição de desconforto, é a grande tarefa. Ontologicamente, o que é o ser brasileiro? Nós somos um ser que não é mestiço, é um ser cruzado por todas essas dimensões de horror e beleza que nos formaram. E o Banto ensina muito a gente sobre isso, né? É por isso que eu digo que não tem solução, eu não sei qual é. Eu não apresento alternativa nenhuma. Eu só tento expressar o que eu vi, o que eu percebo, o que eu encaro como construção de mundo a partir do terreiro, né? Não tenho maiores elaborações acadêmicas sobre isso, mas o terreiro me ensinou a esse tipo de coisa, porque ali a vida se manifesta com uma força que é impactante. Então, quando você vê um preto velho, o preto velho é brabo, porque a gente tem uma certa impressão de que o preto velho é uma adequação a um código cristão, é ruim. Por quê? Você pega, por exemplo, uma preta velha que eu tomei muito esporro dela, Dona Cambinda. O grande ponto de Dona Cambinda, acho que quem é da macumba aqui conhece. Santo Antônio é pequenino, aê, me abra a porta do céu, aê, Cambinda velha estremeceu, aê, mas não saiu do lugar, segura o touro, Cambinda, amarra no morão que o touro é brabo, Cambinda, amarra no morão, segura o touro, Cambinda. A amarração desse ponto é fortíssima. Cambinda velha estremece, mas ela não sai do lugar.
E as tecnologias de cura do preto velho, elas estão na mandinga, naquilo que a palavra não expressa, mas que é expresso na fumaça, que é expresso na erva benzida, que é expresso na água, que é expresso no estremecimento do corpo. Então, são cosmopercepções, são impressões de mundo que não são verbalizadas. Elas são codificadas a partir de uma pluralidade de tecnologias de cura. É a polifonia da cura. Isso é muito forte e causa desconforto. Então, esse desconforto é que me impressiona muito, né? É isso que eu tento, no fim das contas, perceber nos meus trabalhos. Como é que a gente tem... Eu acho que é muito marcado pela experiência carioca, não tenha dúvida, a cidade traz essa dimensão do espanto, do assombro, né? Eu sou muito mais ligado a uma pedagogia do assombro do que a outro tipo de coisa, e eu fico com vovó Cambinda, aquela que estremece, mas não sai do lugar, porque ela segura o touro no morão. Isso é muito forte, né? Segura o touro, Cambinda, amarra o touro no morão, porque ele é brabo, Cambinda. E ela tá ali. E o touro, gente, é o horror. O touro é a colonialidade. O touro é tudo aquilo que acossa o Brasil. O touro é tudo aquilo que se manifesta como projeto de aniquilação. Mas Dona Cambinda segura o touro no morão. Então, acho que é por aí que a banda toca, né? Então, a encruzilhada, só para concluir, o Cruzo, não é um lugar de consenso. Não é um lugar de harmonia. É um lugar de encontro que pode se manifestar como beleza, mas ele pode se manifestar como porrada, como guerra, como enfrentamento. E nós somos uma experiência sistemática de beleza e guerra. Isso é que eu acho que é fundamental para que a gente pense o Brasil por uma mirada outra. Nós somos uma experiência de encontro que não é cordial, é violenta, e se manifesta na rinha, e se manifesta no horror, e se manifesta na morte, mas que também se manifesta surpreendentemente como beleza e arte. Isso é uma experiência de rasura, cruzo. Nós somos isso. E disso nós não vamos conseguir escapar. Não há conforto na nossa experiência de horror. O que há é disputa, o que há é guerra, o que há é política e o que há é poética. Porque eu não acredito numa política que não seja poética e eu desprezo uma poética que não seja profundamente política. Acho que é por aí. Enfim, essas eram as observações iniciais que eu queria fazer aqui para que a gente possa conversar um pouquinho. Muito obrigado. Rosa, é contigo. Gente, então, esse é o Simas, não? As informações preliminares que eles nos trazem já nos exigem uma vida agora de dedicação para passear por esses saberes aí, né? E, enfim, eu fiquei pensando assim, Simas, o quanto para nós, ainda formados, né, por uma academia que desconhece, acho que ainda desconhece muito dessa importância da cultura brasileira, da real história brasileira, né? Então, em todos os eventos, em algum momento, vou eu para Mangueira, e que a história não conta, né? A gente ainda... Estava lá nesse enredo. Fui lá, fiz a consultoria aí desse enredozinho com o meu amigo Leandro maravilha. Vieira. Sim, o desfile foi lindo. E porque, na verdade, é isso, a gente, enfim, temos muitas pessoas, claro, que já pesquisam e estudam, nosso próprio departamento tem nessa pretensão de ter um olhar sobre a alma brasileira, e temos aí alguns colegas que já
né, produziram, né, textos, livros, trabalhos importantes nessa área. Mas, de um modo geral, nós ainda estamos nesse momento de tentar recuperar, então, essa história que a história não nos contou na nossa formação escolar, universitária mesmo, né, não nos chega. Então, o quanto a gente ainda tem que olhar até para uma coisa que tu traz nas tuas aulas também, que é a questão da passagem aí do século XIX para o século XX no Brasil, e todo o projeto eugenista, e, na verdade, agora te ouvindo, fiquei pensando nessa tua fala, né, que tu diz, na verdade, quanto existia um projeto de Estado, somado ainda a um consenso intelectual de que se precisaria, né, apagar e se livrar desse lugar mestiço, disponível e real do Brasil por esse Brasil oficial, que também é uma expressão, né, que tu usa, se contrapondo à brasilidade, e a partir disso começa a se construir mesmo, né, toda uma questão de racismo, num complexo cultural que está na estrutura do país. Então, eu gostaria até que tu falasse um pouquinho desse projeto aí, eugenista, no Brasil, algumas considerações tuas. 3 segundos, eu vou acender a luz, só que está começando a ficar escuro aqui. Vou acender a luz aqui. Peraí. Tá ótimo, tem problema. Aí. Voltei, porque eu já estava escuro aqui para Dedéu. Tá bom, Rosa, eu acho o seguinte, eu vou citar o Fanon, o grande pensador da Martinica, e o Fanon falava que o colonialismo, ele gera patologias. Bem. E nós, brancos, estou falando como branco agora, porque eu sou um cara que me preocupo muito em pensar a branquitude. O que é ser branco no Brasil? Porque eu não sei o que é ser negro no Brasil, eu não tenho como pensar ser negro no Brasil. Isso é ridículo. Eu sou branco no Brasil, pô. Eu tento pensar o branco. E eu vivo numa encruzilhada curiosa, porque eu nasci no terreiro de Candomblé, então havia uma desqualificação simbólica ligada a isso. Eu era moleque e as pessoas diziam para mim, não fala que você é do Candomblé, não, e não sei o que e tal. Pô, eu fui um cara que me iniciei com 2 anos de idade. Então, no colégio eu não podia falar. Só para você ver como isso é muito doido, eu fiz Aliança Francesa. Por quê? Eu tive uma bolsa para fazer Aliança Francesa, porque a diretora da Aliança Francesa era uma filha de santo da minha avó. Olha só. Então ela me deu uma bolsa. Acontece que eu ia para a Aliança Francesa e ela falava assim para mim, você não pode dizer que me conhece, porque ela não queria que soubessem que ela era do terreiro. Olha isso. Eu estudei com bolsa a minha vida inteira por conta de filho de santo, do terreiro, na aliança, no colégio, tudo mais. E era muito doido para um menino, porque eu via as pessoas convivendo comigo no terreiro, desde moleque, espaço. E as mesmas pessoas, num outro espaço, fingiam que não me conheciam, porque não pode dizer. Né? Era muito curioso. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que eu nunca sofri nenhum preconceito racial, evidentemente, eu sou branco, né? Simbolicamente, o meu ambiente de vida era escondido, porque diziam que não, olha, cuidado para não dizer que é no terreiro e tal. Isso é muito doido, né? É um negócio muito maluco, é uma loucura. E nós, brancos, nós sofremos uma patologia que é o nosso complexo de superioridade. A supremacia branca, né? Para mim, travou um pouco aqui a imagem do Simas. Caiu aqui. Voltou? Tá bem. Agora voltou. Tá bom. Então, eu estou dizendo que nós, brancos, nós somos criados dentro de uma patologia que é o complexo de superioridade. Pô, a gente vai estudar história e a gente aprende que quem produziu arte foi o Renascimento europeu. Aí meu filho vai para o colégio e é o Renascimento, né? E aí vai para a primeira aula de filosofia. Exatamente. A filosofia surgiu na Grécia. Concordo que a grega surgiu, mas a que não é grega não surgiu, né? Que é o que disse o meu querido mestre Ney Lopes. A grega não surgiu, caceta. Ariano Suassuna dizia isso. O teatro surgiu na Grécia?
O grego, certamente, não tenha dúvida. O grego surgiu. Mas o que não é grego não surgiu. Então, nós, brancos, nós somos doentes, porque nós somos criados na ilusão da superioridade. E a gente se despir disso. Nós somos criados para achar que o Renascimento produziu arte, nós somos criados para achar que a Grécia produziu filosofia, né? Então, a gente tem que pensar o nosso lugar nesse troço. Porque nós não vamos pensar a negritude. Que negritude que nós vamos pensar? A gente é branco, é privilegiado, a polícia não para a gente na rua, né? Eu cresci numa cidade profundamente negra, que era Nova Iguaçu, e eu nunca fui parado pela polícia. E eu sei que eu nunca fui parado porque eu sou branco. Mas é lógico isso, né? Nunca fui parado porque eu sou branco. Então, a gente tem também que desconstruir a nossa ilusão de superioridade, que é cultivada desde a nossa infância. Isso é óbvio, evidente, isso é fundamental. E aí, quando a gente leva isso para o campo da história, a história que nos é contada, ela é uma história do protagonismo branco, do protagonismo oficial. Você citou Mangueira. Esse enredo da Mangueira é muito curioso, porque Leandro, meu querido amigo, me liga, dizendo o seguinte: Cima, vamos pensar aqui que eu estou com uma ideia de enredo para Mangueira. E essa história é ótima, porque aí a gente vai sentar numa mesa de um botequim do Rio de Janeiro, bode cheiroso. E aí o Leandro vira e fala: ó, minha ideia de enredo é essa, vamos pensar esse troço aqui. Então vamos embora. E aí eu lembro perfeitamente que o Leandro queria rediscutir mitos da história do Brasil, ó, abolição, independência e tal. Pô, independência, cara, Dom Pedro, eu vou ridicularizar o Dom Pedro, Leandro falou isso, lembro perfeitamente. Falei, Leandro, vamos meter os caboclos, cara, do 2 de julho da Bahia, e vem com esse troço todo. E a abolição não é uma concessão do branco, a abolição é a conquista do negro brasileiro. Então, no enredo, a gente chega lá e tira o protagonismo da Princesa Isabel e bota o Chico da Matilde, né? Que o samba fala muito bonito, né? Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade, é o dragão no mar de Aracati. Foi bonito demais aquele negócio. Fui xingadíssimo. Você não faz ideia, porra, porque o último carro, os textos eram... Aquele carro da ditadura, né, dos anos de chumbo, sim. Eu fiz a curadoria daquele carro, dos textos e tal. E aí eu fiz o texto sobre a ditadura militar, o AI-5, e eu convidei professoras do ensino público do Rio de Janeiro para escreverem os textos sobre os personagens. O Duque de Caxias, o Anchieta e tal. E aí, no desfile da Globo, falaram lá, esse carro... Nossa Senhora, eu fui muito xingado, você não faz ideia. Era tanto horror que a gente via pela rede, né? E era... Nossa, foi horrível. Era um Brasil horroroso se manifestando aí. Então, eu acho que a gente tem que lidar com esse tipo de coisa mesmo e partir para o enfrentamento, desconstruir a nossa paranoia. Esses complexos todos, né? A gente tem que desconstruir o complexo de superioridade. O negro tem desconstruído o complexo de inferioridade. E eu vou te dizer, hein, uma coisa muito séria, a minha impressão como branco, o negro está muito mais avançado do que a gente nessa ideia, nesse processo. Porque hoje você tem uma luta de protagonismo negro que é muito interessante, muito bonita. Nós temos grandes pensadores do Brasil e pensadoras do Brasil que são negros. Eu trabalho com história do samba. A história do samba hoje tem sido produzida fundamentalmente por um pensamento de ponta que é negro. É um cara como o Vinícius Natal, no Rio de Janeiro, que está pensando o samba na ponta. É uma negra como Angélica Freitas, que está pensando a negritude das tias do samba. Está pensando isso na ponta, né? E são protagonistas mesmo dessa ideia. E a gente tem que ver esse tipo de coisa, a gente tem que estar junto nesse processo todo. Mas essa desconstrução do ser, ela é uma desconstrução necessária, né? A gente tem isso, tem que fazer esse tipo de coisa. E a minha preocupação maior, nesse sentido, eu vou te dizer, é não só pensar isso a partir de dentro.
de um paradigma que é o da macumba, né? Mas é uma preocupação, Rosa, que eu vou te dizer que eu tenho, por causa da minha formação, que não, é a história, né? A historicidade é um negócio muito complicado. Porque o que acontece, né? Nós estamos num lugar de conforto, nós brancos. Nós estamos num lugar de conforto. E então nós estamos mortos em vida. Claro. Nós estamos mortos em vida. Enquanto o indígena brasileiro, enquanto a negra brasileira, o negro brasileiro, eles estão produzindo vida com um sentido de urgência, de precisão, que é muito forte. E o protagonismo é esse mesmo, né? Existe uma coisa que o professor Milton Santos dizia, que eu acho lindo, que é a sabedoria da escassez. Na nossa posição de conforto, nós que não temos a experiência na escassez, nós não inventamos vida. Mas a escassez constantemente gera a invenção de mundo. Isso não é a romantização do precário. Porque o precário não, que tu fala, diferença de resistência e reinvenção que tu coloca. Lógico. Então, a gente está indo na onda, pô. E tem que ser na onda mesmo, de entender que quem está construindo um Brasil possível, um Brasil novo, um Brasil radical, não sou eu. É a mulher, é a preta, é o preto, é o indígena. É daí que vem o Brasil radical, pô. É daí que vem. Na minha posição de conforto, eu não preciso inventar vida nenhuma, Rosa. Eu estou tranquilo. Claro, tem um lugar de acomodação que também é de não movimento e aí não lógico, briga, né? É lógico, né? Então a gente está numa situação de conforto. O desconforto, ele gera a invenção de vida. E isso é muito forte, né? Então, se esse país tiver futuro, o futuro desse país não passará por nós. O futuro desse país passará pelo protagonismo de quem tem que inventar a vida cotidianamente. E aí não tenha dúvida. É a mulher, é o negro, é a negra, é o indígena. Esse é o Brasil, né? O meu Brasil é um horror. Eu encarno, de certa maneira, um Brasil que é horrível, que é o Brasil branco, heteropatriarcal. Deste meu Brasil, não acredito que surja nada. O que eu tenho que fazer é me colocar na disponibilidade para entender essas vozes todas e compreender o quanto de beleza, de força e de sentimento de mundo que residem aí. Por isso é que eu agradeço ao terreiro. Eu fui civilizado pelo terreiro. Se não fosse terreiro, eu estava frito, estava ferrado. Né? Era outra experiência, né? Era outra experiência. Não tem porque a gente tem o perigo do fetiche, que é outra coisa que tu traz, que eu acho importante, né? Violento. Se apresenta muito forte. E isso é um perigo mesmo. É o que eu chamo de simpatia folclórica. Essa simpatia folclórica é terrível. Você não tem que ensinar cultura de terreiro em escola, nem por dívida social, ainda que haja uma dívida social, e nem por uma simpatia pitoresca. É porque terreiro produz pensamento sofisticado sobre o mundo. Produz filosofia, produz ontologia, produz epistemologia. O que tem ali é pensamento radical. Isso é fundamental, gente. É imprescindível, né? Então é isso. É isso que a gente tem que entender. Não é pitoresco, não é folclórico, não é bonito aderir, né? É entender que ali você tem um manancial para compreender a experiência do ser no mundo. Essa que eu acho que é a questão crucial. E essa é a radicalidade que a gente tem que encarar. Não vejo outra forma. Né? E que são ideias que tu apresenta muito ali, junto com o Rufino, né, no Fogo no Mato e no Flecha no Tempo,
Sim. Também um saber pensar de uma outra forma, né, para poder, se aproximar dessa compreensão. Para nós, psicólogos, isso é muito sensível, muito importante. Nós estamos com as pessoas, com o sofrimento das pessoas reais que estão na vida cotidiana, atravessadas por todas essas questões também. Então, deixar isso fora da psicologia realmente é impossível, né? Eu suspeito que sim, não sei como é que vocês estão lidando com isso na psicologia, mas eu tenho a suspeita que sim. Eu acho que o Jung traz essa tradição, assim, né, de, na verdade, primeiro que ele tinha um espírito, assim, profundamente histórico e filosófico, que considerava, assim, a importância de todas as disciplinas, nunca achou que uma disciplina ia poder dar conta, né, de compreender o humano e todo o mistério que é, né, o indivíduo humano e o mundo. Então, isso já estava nas bases, mas por muito tempo ainda nosso entendimento que só poderíamos ter um conhecimento eurocentrado que viesse dessas outras fontes. Então, é muito novo conhecer os novos autores e muito mais ainda as novas formas de pensar, né, os conceitos, os fenômenos com os quais a gente trabalha no dia a dia, né, como professores e como terapeutas também, né? Eu acho que é por aí mesmo. E aí você tem uns caras, por exemplo, você quer ver uma coisa que é muito, muito relevante? Recentemente, o meu mestre, parceiro querido de livro e tal, Ney Lopes, sugeriram o nome dele para ser doutor honoris causa, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Direito. E o colegiado recusou o honoris causa para o Ney. Né? Recusou. Dizendo que o Ney, o saber dele não teria colaborado para o direito. Isso é uma maluquice completa. Porque o Ney na minha modesta opinião, o Ney é o maior intelectual do Brasil, né? É um cara que traz uma bagagem toda desse processo, não é porque é meu parceiro, não é porque é meu mestre, não é porque é meu mais velho. Mas que loucura é essa? Né? O que essa gente está pensando como produção de conhecimento? É muito e olha estranho. Que ainda de uma universidade de onde sai toda uma produção de conhecimento. Mas foi curso de direito. Curso de direito fez isso, né? De recusar uma honoris causa Ney Lopes. Vai fazer o quê? Aí eu fico muito espantado, porque o Ney foi o meu herói civilizador, né? Um cara que me adotou e tal, mas eu não sei como é que vocês lidam isso na psicologia, é um campo que realmente eu não tenho trânsito, né? Claro. Mas eu acho que a gente tem que pensar nesse tipo de coisa mesmo, e enfrentar. E enfrentar também admitindo as nossas próprias contradições, né? Admitindo as nossas próprias contradições, admitindo que nós não somos os bem resolvidos, né? Nós não somos os heróis que chegaram à conclusão de que a coisa é assim. Nós trazemos essa carga toda de preconceito, essa carga toda de racismo, essa carga toda de ilusão da superioridade intelectual. A gente traz isso. E nós somos filhos do tempo também. E a gente não pode brigar com o tempo. Isso é uma coisa interessante. O tempo nos coloca numa certa dimensão que é a de ter a humildade de compreender até que ponto nós somos limitados por essas experiências e como é que nós podemos ousar, né, construir vida em outros sentidos. É o que eu chamo de garrinchamento, né? Porque... Sim, essa é outra noção. Porque o garrinchamento, na verdade, é o princípio do drible. Eu gosto muito de pensar uma certa filosofia do corpo a partir do futebol, né? E quando a gente vai aos primórdios da história do futebol, é muito curioso porque a primeira grande escola de futebol que a gente tem é a inglesa. E a escola inglesa se baseava no lançamento longo, né? Na bola alta, cruzada na área. Depois você vai ter uma escola escocesa, que ela vai se basear muito na troca de passe. E você tem uma certa escola do futebol brasileiro, que infelizmente hoje está sendo perdida, que é a escola do drible. E o fundamento do drible é o fundamento de que, ao invés de bater de frente com o adversário que está ali, você busca jogar no espaço que está vazio.
O drible basicamente é isso, né? Tem um marcador, você pensa um Garrincha, tem um marcador na sua frente, e você sabe que se você enfrentar o marcador, você bate de frente com ele, você vai perder a bola. Então, onde é que ele não pode alcançar? É no vazio. E aí você leva o jogo para esse vazio, né? Que é o mesmo princípio da ginga da capoeira. Porque o Mestre Bastinha, que foi um grande filósofo brasileiro também, meu querido parceiro Luiz Rufino, que fala muito disso também, com muita propriedade, meu parceiro Alberto Mussa, que é capoeirista, também fala muito disso, mas o princípio da capoeira é o seguinte, que é jogo, a vida é jogo. E Pachinha falava o seguinte, o capoeira nunca acha que vai aniquilar o inimigo, porque não vai. O inimigo não vai ser aniquilado. O capoeira sabe que se ele aniquilar o inimigo, o jogo acaba. E se o inimigo te aniquila, o jogo acaba também. A vida incessantemente é um jogo, em que a gente está jogando com essas nuances todas, né? E esse jogo é um jogo que fundamentalmente envolve a sobrevivência. É estar vivo, né? E é construir. O Nina Rodrigues, que era racista para Dedéu, ele tem uma declaração interessante, que ele fala assim, o colonizado, ele venceu o colonizador, e ele não falava isso alegre, ele constatava isso, mas o colonizado venceu o colonizador porque transformou a colonização em jogo. Então você joga. Né? Essa ideia, essa seria uma última ideia que eu gostaria que tu pudesse trazer um pouquinho da adequação transgressora, quando tu traz a figura, então, do Zé Pelintra e... Sim, isso aí é muito curioso, porque isso aí é uma experiência com a história. Você vai estudar a história da malandragem do Rio de Janeiro, muito ligada à história do samba, que eu estudei muito para fazer o trabalho com o Ney, aquela coisa toda. Você repara que a cultura do samba e da malandragem, ela não é exatamente uma cultura de resistência. O que eu quero dizer com isso? O próprio conceito de resistência, ele é muito vinculado à ideia de que o outro te pauta e você reage àquela pauta que lhe é colocada. Então, você resiste a algo que lhe é colocado. E a cultura da malandragem e a do samba, ela é uma cultura de invenção. Ela é uma cultura que constrói a vida, né? Ela não se limita a resistir o que o outro lhe coloca. Ela também inventa, né? Resiste e inventa. E a ideia da adequação transgressora, ela é uma ideia que talvez seja, a princípio, surpreendente. Por quê? Porque se a gente estuda a história do samba do Rio de Janeiro e de outros sambas, enfim, a gente vai ver que muitas vezes você conseguiu transgredir porque se adequou. Você vai pegar, por exemplo, um cara como o Paulo da Portela, e o Paulo da Portela dizia uma coisa curiosa, o sambista tem que estar sempre de pés e pescoço coberto, gravata e sapato. Porque ele busca a legitimidade ali, e ao ter essa legitimidade, ele constrói o seu sentido de mundo. E essa ideia da adequação transgressora, eu construí esse conceito em cima de uma ideia de seu Zé Pilintra, do malandro, que contam que uma vez perguntaram para seu Zé Pilintra por que ele estava usando sapato, terno e não sei o que e tal, porque, rapidamente, só para vocês entenderem, Zé Pilintra é uma entidade originária dos catimbós do Nordeste, dos ritos da Jurema Sagrada, né? E ele, como mestre do catimbó de Jurema, ele trabalha sempre descalço, ele trabalha sempre com a calça arriada, ele trabalha sempre com um chapéu muito simples e um simples lencinho no pescoço. Acontece que com a migração nordestina para o Rio de Janeiro, o culto a Zé Pilintra vem também. Mas Zé Pilintra se adequa e ele acaba se transformando numa figura icônica das macumbas, que é a figura do malandro. E aí, como malandro, seu Zé não trabalha descalço, não trabalha com a calça arregaçada, não trabalha com aquele lenço simples. Ele trabalha com chapéu Panamá, uma gravata elegantérrima,
um terno de linho S120, sapato bicolor. E aí, o que contam é que perguntaram para seu Zé, mas por que o senhor está usando esse sapato tão fino? Aí seu Zé responde, eu uso o sapato para continuar descalço. Eu acho que isso é fundamental. Ou seja, ele se adequa a uma certa circunstância para que ele transgrida essa própria circunstância e opere numa dimensão que é a dimensão do mestre do catimbó. Né? Então, isso é muito forte. É muito forte. O ser, muitas vezes, transgride não só quando resiste. Resistir é transgredir também. Eu não estou anulando a resistência. Claro. Mas, muitas vezes, ele transgride quando se adequa. Porque ele busca, nas frestas da adequação, o espaço de invenção de modo de vida. Esse é o princípio da ginga. Esse é o princípio da malandragem. Esse é um princípio cotidiano. Né? E é um princípio muito forte. A história do samba é muito marcada por isso. Você negocia o tempo todo, mas ao negociar você cria instâncias que te levam à dimensão da transgressão. Então essa é a ideia. E fundamentalmente é a ideia da soberania do corpo, que é a soberania que o malandro constrói. Né? Então, eu pensei essas coisas a partir de uma série de pontos de seu Zé Pilintra, né? Porque cada ponto de seu Zé Pilintra é um desafio para que você elabore conhecimento em cima disso. Né? E são muito fortes, muito bacanas, muito bonitos. Cada ponto daquele você tem que parar para pensar que diabo seu Zé está querendo dizer com isso. Sim, o que vem nessa imagem toda aí, né? Rosa, porque é um aforismo. A gente não tem os aforismos gregos. Heráclito dizia que nós estamos à espera do inesperado. Isso é um aforismo. Seu Zé Pilintra, quando diz se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória, ninguém poderia correr, é um aforismo. O que ele quer dizer com isso? Agora que eu quero ver quem é malandro não pode correr. Ou então quando ele diz, ô Zé, quando veio da lagoa, tomar cuidado com o balanço da canoa. O balanço da canoa de Zé Pilintra é o corpo dele. Seu Zé fala isso. O corpo é uma canoa, porque é o corpo que te leva pelo rio da vida. Né? Então, a gente tem que cuidar do corpo. Esses saberes todos trazem muito corpo, né? Isso também é muito banto, né? Que tu coloca, né? A corporeidade como né? Essa expressão. A corporeidade não se limita à motricidade. A corporeidade se manifesta de uma forma múltipla. O corpo é um lugar de afeto, o corpo é um lugar de tensão, o corpo é histórico, o corpo é social, o corpo é espiritual. Né? E a gente tem um projeto de colonialidade racista, que é um projeto que opera na aniquilação do corpo. Porque você tenta estabelecer que o corpo ele é um corpo domesticado para o trabalho, ele é um corpo feminino domesticado para a reprodução, ele é um corpo masculino domesticado para ser viril, e todos esses corpos estão domesticados na dimensão do pecado. Eles podem pecar. Né? E aí você veja, Rosa, que coisa impressionante. Se a gente pega, por exemplo, a tradição cristã, o Platão, vou lá no Platão. O Platão, vou fazer justiça ao Platão, que é um filósofo que eu considero que eu tenho uma leitura boa sobre ele. Daria para eu discutir. O Platão, ele não opera na dicotomia entre o corpo e a alma. Ele não estabelece que o corpo é esse e a alma é aquilo. O Platão considerava que o corpo e a alma estão juntos, mas ele considerava que o corpo dava à alma a impossibilidade da perfeição. Então, Platão, de certa maneira, dizia isso. Ó, nós não vamos atingir a perfeição porque o corpo opera numa dimensão do imperfeito. Então, nós temos que conviver com isso. Né? Não é exatamente uma dicotomia, o corpo está aqui, a alma está aqui. O Platão, ele quase lamenta o... É isso. E aí ele lamenta isso, porque o corpo
rasura a alma e impede que a alma atinja a perfeição. Então, a perfeição, ela nos levaria à aniquilação do corpo, porque com o corpo não dá, né? É mais ou menos isso. Quando você tem o cristianismo, e aí tem um concílio que eu estudei bem, até para um livro que eu vou lançar no segundo semestre. No final, você me permite. Fazer uma propaganda. No final, eu vou fazer uma propaganda. Eu sei que a gente já está quase no fim, mas quero fazer uma propaganda. Estamos esperando esse livro aí. Mas eu estudei muito, olha que maluquice. Eu estudei muito recentemente o Concílio de Jerusalém, que foi um concílio realizado no ano 50 depois de Cristo. E é o concílio que tem Paulo, Pedro e Tiago como figuras fundamentais. E, sobretudo, São Paulo, que é Paulo de Tarso, que é um pensador que me interessa muito. E eu li bastante São Paulo, conheço bastante São Paulo, né? O pensamento paulino. Porque a gente tem que conhecer. E, além de ser um pensamento muito sofisticado, muito interessante, São Paulo é aquele que opera a diferença entre o judaísmo e o cristianismo. A proposta que prevalece é a dele, quando ele, no Concílio de Jerusalém, fala isso, olha... nós não temos que exigir que o cristão se inicie no judaísmo. Nós temos que estabelecer o cristianismo como um elemento novo. Então, porque no Concílio de Jerusalém teve um quebra-pau. O Tiago achava que para você ser cristão, você tinha que ser primeiro circuncisado. E o Paulo dizia, não, que a gente tem que receber qualquer um. Mas, de certa maneira, São Paulo estabeleceu a ideia, nas cartas aos apóstolos, aos coríntios e tal, de que o corpo é a fonte fundamental do pecado. Então, nós temos que, na verdade, nos entregar à martirização do corpo para que a gente encontre a salvação da alma. São Paulo dizia isso. Então, você tem uma tradição cristã que não é a de Jesus Cristo, porque você não encontra isso em nenhum dos 4 evangelhos canônicos. Esse é um detalhe interessante. Você vai pegar os 4 evangelhos, que eu acho que também tem uma leitura boa sobre eles, não há isso. Isso aí é São Paulo, né? E aí o que acontece? Cria-se uma tradição muito curiosa, porque se para a tradição cristã o corpo é a fonte do pecado, para as tradições afro-brasileiras, você só consegue ter um contato efetivo com o divino pelo corpo. Porque são dimensões de espiritualidade que se manifestam no transe. Então, o corpo, claro, é o corpo que te pode colocar em contato com Deus. Enquanto para São Paulo, o corpo é o que pode te colocar em contato com o diabo, para as religiões afro-brasileiras, o corpo é o que pode te colocar em contato com o divino. Perfeito. E nós somos filhos dessas duas tradições. Você imagina a maluquice. Nós somos muito malucos por causa disso. Sim, sim. Né? Um terceiro elemento que sai de tudo isso e carrega sai de tudo isso. Sai. É o que o Fanon dizia mesmo. É o que o Fanon dizia. Nós somos uma outra coisa. Né? Nem isso, nem aquilo. E essa é a nossa danação. E essa é a nossa desgraça. Ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, é a possibilidade de redenção que a gente tem. Né? Não tem outro jeito. Então, eu acho que eu vi que a Jéssica ali falou na Barraca Velha, eu sei que tu já ensaiou hoje, porque eu já ouvi. Nós podemos fechar com essa... eu não vou lembrar direito. Barraca Velha, porque tem um ponto de cigano muito bonito, que é o ponto da Ciganinha Poerê, que é uma entidade bacana. E aí o ponto é: ganhei uma barraca velha, foi a cigana que me deu, o que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. Ô Ciganinha Poerê, poerê, poerá. Mas eu, em cima desse ponto, fiz uma canção, porque a barraca velha da cigana, na verdade, é o corpo, né? É o que o cigano te dá. Porque o povo cigano, ele opera numa dimensão que é completamente distinta. Eu estou montando agora um curso que eu vou botar na rede, por isso é que eu parei de dar curso, que eu estou há 5 meses pensando uns cursos. Está organizando. E eu estou organizando. Vai sair em setembro, eu acho, numa plataforma legal. E o cigano é um desafio, porque todo povo, em geral,
ele reivindica uma identidade a partir do pertencimento à terra. O cigano reivindica a partir do pertencimento ao corpo. Olha. Porque o ser cigano é não reivindicar a terra. O cigano, ele vai. Então, a barraca para o cigano, a barraca velha, é o corpo dele. O país do cigano é o corpo. Esse é um detalhe curioso. Porque você pega o indígena, o africano, o branco, todos nós reivindicamos um pertencimento espacial. Eu reivindico meu pertencimento ao Rio de Janeiro, há quem reivindique pertencimento ao Rio Grande do Sul, há quem reivindique pertencimento à África, há quem reivindique a Amazônia. O cigano não reivindica nada, porque senão ele deixa de ser cigano. O país dele é o corpo, então é uma coisa impressionante o cigano. E aí o cigano trabalha com a metafísica da barraca, né? Que a barraca é o corpo do cigano. E aí a ciganinha Poerê fala isso, né? Que ela te dá o corpo. E aí eu fiz, né, uma brincadeira em cima, brincadeira séria, né? Uma composição. Uma composição. Não, mas é que eu falo brincadeira no sentido de recuperar o brincar, né? É o não ter medo de dialogar com o conhecimento. E aí eu botei lá na rede, não sei se eu vou lembrar, que eu falo, banhei uma barraca velha, foi a cigana que me deu, o que é meu é da cigana, o que é dela não é meu, mas que barraca é essa? Onde o corpo se aconchega, né? E aí eu digo que a barraca da cigana é o corpo que me leva. Eu não duvido dessa moça. É murro em ponta de fraca. Ciganinha me ensinou na estrada que todo o corpo é uma barraca. A ciganinha me ensinou lá na estrada que todo o corpo é uma barraca, né? Então é interessante isso, né? A Ana Maria está falando que no candomblé reivindica o axé da casa, e tal. O cigano reivindica só o direito de ter o corpo dele, né? E ir, e não ter um lugar fixo. Por isso é que na tradição cigana você se enterrava de pé, né? E não se enterra deitado. É muito bonito isso. Então, o cigano trabalha com essa questão muito interessante. Enfim, sim, mas querido, vamos ter aqui uma série de comentários, de perguntas, a gente pode depois até pegar com as pessoas, eu sei que tu sempre te disponibiliza, né, para que a gente te mande algum material aí do pessoal que queira uma indicação, uma conversa, enfim. Bom, então fala aí dos teus projetos próximos desse livro. Eu lancei um livro agora para crianças, que chama-se Ogum, o Inventor de Ferramentas. Ficou lindo, eu tenho. Muito bonitinho, com ilustrações do Breno Lois. Vamos olhar. Você pegou o Ogum. Eu peguei. O Ogum, tá aí, ó. Olha aí. É isso. Ogum, na verdade, é o seguinte, é uma coleção que eu estou inaugurando com esse livro, outros autores virão, outras autoras virão, para contar algum Itã. Travou um pouco aqui o nosso sinal. Mas ele deve estar voltando. Caiu, voltou. Foi, agora voltou. Caiu um pouquinho. Tá. Não, e Ogum é um cordel. Na verdade, eu fiz uma ponte entre a cultura nordestina dos cordéis e os itãs. Tá? Mas é um livro para criançada. Eu escrevi em cordel. Adorei. E eu vou lançar no segundo semestre, se tudo der certo, 3 livros. Olha que maluquice. 3? Que eu já vinha produzindo há muito tempo. Tá. É uma trilogia minha. Um deles vai se chamar... Finalmente já está pronto há muito tempo, nós adiamos o lançamento por causa da pandemia. Mas claro. Maracanã, quando a cidade era terreiro. Claro, é verdade. É um livro que eu penso... É um livro que tem prefácio do meu querido amigo Silvio Almeida, né? Meu camarada, enfim, que fala sobre o futebol e a construção da identidade brasileira. Um outro vai se chamar Umbandas, uma história do Brasil, que é resultado de maturações que eu já tenho há muitos anos sobre a Umbanda,
E aí eu ousei escrever um livro chamado Umbandas, uma história do Brasil, em que eu falo sobre a Umbanda, para a gente entender a Umbanda como sintoma do Brasil e todas as suas contradições e tal. E o terceiro foi um livro que me apaixonou fazer, já entreguei os 3, estão entregues. O terceiro é um livro chamado Santo de Casa, que é um livro em que eu me dedico ao cristianismo popular brasileiro, que é um livro em que eu falo, estudei profundamente a história da Igreja Católica por causa disso, por isso que eu falei de concílios, fiquei aí, trabalho esse livro há 8 anos, esse livro eu comecei a fazer quando eu fiz o Almanaque Brasilidades. E o Almanaque Brasilidades eu comecei a estudar em 2012. Ele foi lançado 4 anos depois e tal. E aí eu comecei a estudar muito o cristianismo popular. Li cada coisa que você não acredita. Se eu te falar, fichei evangelho, Bíblia, concílio, documento papal, E aí o fascinante para isso é o seguinte, o que eu parto do princípio é que a igreja santificou as mulheres e os homens, e a cultura popular humanizou os santos. E aí eu falo muito sobre os santos do povo. Então é Santa Clara, Santa Luzia, Santo Antônio, São Longuinho, né? Uma porção de santos. Então, na verdade, são 3 livros que condensam uma certa percepção minha sobre a brasilidade. O futebol, Umbanda e as santidades católicas. E os santos de casa. Tá aí, trilogia imperdível, né? Com isso, eu pretendo dar um tempo na prosa. Eu acho que eu vou dar um tempo na prosa, não quero mais fazer prosa tão cedo. Vou continuar na canção popular, né? Que eu estou fazendo um trabalho aí com uma série de cantores, cantoras. Uma Fabiana muita coisa bonita, né? Com a Fabiana, a gente está gravando muita coisa e tal. E eu quero me dedicar, passar uns 2, 3 anos me dedicando exclusivamente à poesia e criança. Aí eu vou fazer muita coisa ligada à criança e ao já poema. Surgiu forte agora na pandemia. E dá os cursos aí para ti, né? Que bom. Ficar dando esses cursos aí que a gente vai... E a plataforma deve ser mais setembro. Agosto, setembro. É uma plataforma sobre brasilidades. Eu não sou um cara que tenha... me pedem para dar opinião sobre uma porção de coisa e eu digo, eu não faço ideia, porque eu não sou um cara que estude a política brasileira. Eu tenho as minhas impressões e me engajo profundamente contra esse projeto de horror, mas eu sou um estudioso de cultura de terreiro, né? De uma história que é mais cotidiana. E aí eu vou fazendo história viva, história real, né? Então, e aí vou com essa cara de pau. Mesmo. A cara de pau nos faz inventar conceito, é bonito. E em colaboração com os amizades. Só queria ressaltar, para terminar, Rosa, a importância absoluta das pessoas que colaboram sempre, que dialogam comigo. Claro, então, o meu trabalho é tributário do trabalho, primeiro, de Ney Lopes. O Ney é um mestre e eu sou um discípulo dele. Eu brinco com ele, ele não gosta, não. Mas é a entidade, eu sou o Cambono, né? Alberto Mussa, Luiz Rufino, essa turma, Rafael Adoc Lobo, um grande filósofo brasileiro. Sim. E no samba, antenado com o que a Angélica está produzindo, e a turma toda está produzindo. Então, eu sou um sujeito de pensamento comunitário. Eu penso melhor quando eu penso junto das outras pessoas. Eu sozinho não me entroso, não. Eu gosto de compartilhar as coisas. Trocar, tá bom. Isso é realmente Obrigado o melhor caminho. Bom, a gente te agradece muitíssimo. Não queremos te atrasar para o jogo do Botafogo de forma tá tranquilo, nenhuma. Tem que estar lá, firme e forte, para o que der e vier, né, Simas? Vamos perder, faz parte. E realmente te agradecemos muito a tua disponibilidade, de novo, a tua generosidade de estar aqui conosco nessa tarde de sábado, né, brilhantando aqui nossa jornada, e acho que ele de novo deu uma caída lá. Voltou, caiu um pouquinho o sinal. Não, então, agradecendo tu estar com a gente nesse sábado, né, podendo fazer essas trocas, nos dando tantas inspirações aqui para seguir. Realmente a gente se sente assim, sendo alfabetizado novamente a partir dessas ideias que tu nos propõe, que é muito, muito bom mesmo.
Então, que tu possa parar um pouquinho agora e curtir aí esses 15 dias, 14 dias de um pouco de descanso, né? Umas fériasinhas, tá bonito. Umas tá fériasinhas para voltar com força total. Obrigado. Tá bom? Então, realmente, muito obrigada, um grande abraço e vamos conversando, vamos nos falando. Obrigado, tá gente. Bom? Saúde pra gente. Saúde e vida. Valeu. Saúde, saúde. Obrigada, então, a todo mundo que participou aqui conosco. Dizer que no próximo mês a gente tem mais um encontro, então, dessa jornada que está passeando aqui pelas ancestralidades africanas e tudo que a gente está estudando agora. Então, era isso. Um grande abraço para todo mundo, um bom final de semana e até. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.